dia, Tribuna Livre chegando, transmitindo hoje aqui do estúdio da Rádio América, nossa querida Rádio América 107,1. Também estamos na Rádio Cultura AM 830 e também na TV Horizonte, canal 30.1. Sextou, minha gente, 21 de março de 2025. Eu sou Juliana Lima, te faço companhia nesta manhã até o meio-dia. Ao meu lado, a jornalista Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana e toda a nossa audiência maravilhosa, gente. E a gente quer sempre escutar vocês aqui, né, Ju? Verdade. Manda seu abraço, sua mensagem, o seu oi. Gente, a gente já tá aqui aberto o WhatsApp, entendeu? E queremos ler sua mensagem aqui, manda áudio também. Olha, gente, o nosso WhatsApp é o 994122179, hein? É isso mesmo, minha gente. Sextou, graças a Deus, né? Sextou hoje com gostinho de sensibilidade, né? Afinal, sabe do que dia que é hoje? Dia da poesia, isso mesmo. O que que poesia causa na gente, não é mesmo? Quero que você mande a mensagem aqui. Hoje é convite, inclusive, para minha querida Lucilene França, lá de Ribeirão das Neves, minha professora querida. Mandar suas poesias aqui, hein, Lu? Eu sei que você gosta, tá? Pra gente começar esse programa com o pé direito, a gente vai ouvir o Carlos Drummond de Andrade, que é o nosso poeta querido, não é mesmo? De Itabira, mineiro de Itabira, recitando uma poesia. Presta atenção. Caso do vestido. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido, nesse prego, está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai palavras de minha boca. Era uma dona de longe. Vosso pai enamorou-se. E ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe. Mas a dona não ligou. Em vão o pai implorou. Dava pólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu subejo, lamberia seu sapato. Mas a dona nem ligou. Então, vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Ô, Suelen, bonitinho demais, né? Bonito demais, viu, gente? Não, e sem falar também que hoje nós temos um grande poeta aqui no nosso estúdio também. Daqui a pouco ele tá chegando aí, o Thelmo Lins, gente. Ele também tem um trabalho muito bonito com relação ao Carlos Drummond, né? De Andrade. Canta poesias Canta do Carlos Drummond, né? poesia, ele é um artista maravilhoso. Então, daqui a pouco ele vai estar aqui também. E, gente, a gente quer saber também, você aí de casa. É você fã que de tá nos poesia? escutando, É. você é fã de poesia? A gente quer saber, manda aqui um poema bonito pra nós. Olha, gente, o telefone é o 994122179. Tô aguardando aqui, hein? Mandar um abraço, pessoal, que já tá aparecendo aqui no nosso WhatsApp. Ô, gente, saudade de vocês. Eu tô achando que vocês estão meio sumidos, hein? Márcia Aurélio lá do Letícia, mandando um bom dia aqui pra nós duas, Suelen. Falando aqui, manda um abraço pra mim, um ótimo final de semana. Tá dado um abraço, meu querido Márcia Aurélio. O Marcelo de Matos também. O Marcelo, daqui a pouco vou ver seu vídeo, mandando um paz e bem aqui. José Jorge Pereira lá do Eimar, falando, ô, Juliana, ô, Suelen, toda a equipe da Rádio América e da TV Horizonte. Tudo bem com vocês? Cadê minha querida Flávia Santos lá de Londres, hein? Ô, Flávia, aparece aí, hein? Contar pra vocês outra coisa. Hoje também é dia da infância. Ô, tempo bom, né, Suelen? Nem Nossa fale. Senhora. Nossa única preocupação na vida era brincar, testar a paciência da mãe, não é mesmo? Verdade. E com segurança, né? Pelo menos a minha infância foi assim, né, gente? Hoje em dia as crianças estão bem diferentes, né? Afinal de contas, a tecnologia tá aí. Muitos não têm essa oportunidade de interação com outras crianças, de brincar na rua. Mas, como se diz, cada tempo é um tempo. Mas tem uma coisa que acompanha muita gente, que é a tal da saudade da infância, não é mesmo? Verdade. E eu acho que todo mundo tem um pouco de saudade da infância. Ô, Sueli, inclusive a gente fez
perguntamos, né, no nosso Instagram. Isso mesmo, vamos ao resultado Se as pessoas aqui, tinham gente, olha. saudade da infância, Sueli já tá pegando ali o resultado, mas eu quero que você me conta aqui também. O que é que você sente mais falta da sua infância? O que você fazia de mais legal? O que o povo respondeu no Instagram? Olha só, Ju, tem aqui, ó, a enquete do Tribuna Livre, né? Você tem saudade da sua infância? Foi a pergunta. Sim, 83% tem saudade. 8% diz que não. E 8% também, ó, ficou empatadinho aí, ó. Aproveitei pouco. Nossa, esse aproveitou pouco, dá uma tristeza na gente, no coração, né, gente? Porque a infância é só aquele momento. Nunca mais você tem essa oportunidade na sua vida, né? De ter um tutor cuidando das coisas, né? Sim. Provendo e tal. E você, né, com esse tempo, né, para poder brincar, para poder interagir. E é super saudável isso. A gente tem uma coisa assim de ficar meio com pena dos meninos de hoje. Eu tenho um pouco. Sim. Porque eu falo assim, gente, esses meninos tudo criado em apartamento, Tudo né? Lugar tela, fechado, tudo tela. Eu aproveitei muito a minha infância, brinquei demais. A gente tinha uma coisa assim, inclusive, com as minhas primas, que a gente fazia teatrinho, né? Ah, que legal. Sempre no final do ano a gente juntava, apresentava para a família. Mas assim, eu penso que a gente tinha muita criatividade, porque a gente não tinha tantos recursos, né? Sim. Não tinha tanto brinquedo, a mãe também fazendo várias tarefas. Não tinha streaming, né? Não tinha esses recursos. Então a gente era obrigada a usar o tempo, né, com mais criatividade, né? Você tinha que forçar a sua criatividade para poder fazer as coisas. Hoje eu sinto que os meninos têm muito recurso e essa coisa do ócio aí não chega. E quando chega, você que tem filho mesmo, você sabe disso, eles ficam pegando o pé da mãe. Mãe, eu não tem nada pra fazer. Principalmente nas férias, né? Que eu acho que é o momento que a mãe fica mais maluca, digamos assim, né? Acabaram as aulas e o que nós vamos fazer? Aí tem que tentar colônia de férias. Vamos fazer um piquenique. Eu tenho tentado melhorar muito isso com o meu filho, o Luigi. Eu sempre tento levar ele, vamos fazer um piquenique a céu aberto, vamos levar frutinhas, vamos chamar um amiguinho? Vamos. Chama um amiguinho pra vir na casa, sabe? Esse intercâmbio de amiguinhos pra fugir o máximo possível de telas, porque realmente cansa. É isso, gente. Então manda pra gente aqui, 994122179. Fala de poesia, fala de infância, tá? A gente tá aqui pra poder ouvi-los, tá bom? Deixa eu te dar um recado super importante agora, hein? Sotarelli. Ah, Sotarelli, né, gente? Sotarelli é essa empresa maravilhosa, sempre falo aqui no nosso programa. E olha só, vista cansada, você tem aquela visão turva, aquela sensação do olho seco, coceira nos olhos. Ô, gente, isso atrapalha muito, né, a realização das atividades simples do dia a dia, né? Ler, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Tem gente, né, brinco muito com a Ana, que tá lá no ônibus, né, fica pedindo pro outro assim, ô moço, qual que é aquele ônibus que tá vindo lá? Porque eu não tô enxergando, não é mesmo? Ô Ana, pra isso é o nosso querido Vision, não é mesmo? Vision Sotarelli, lindinha. Eu amo falar desse produto, porque cada depoimento mais lindo do que outro, e de todas as idades. E vocês falando aí das telas, para tirar as crianças das telas. Gente, a luz azul, que é a luz dos eletrônicos, das telas, isso acelera o envelhecimento. Por isso que tem tanta gente jovem com a vista envelhecida, reclamando, né? Amorzinho, enxergar com nitidez é vida. Aliás, você que mora sozinha, que mora sozinho, se você não enxerga com nitidez, com clareza, isso causa insegurança. Vision Sotarelli, uma cápsula ao dia. A gente vai repor aquilo que os nossos olhos precisam e o nosso corpo não produz. Tem astaxantina, luteína, zeaxantina, selênio, vitamina A, vitamina E. O que eles fazem? Previnem doenças degenerativas, como a catarata, por exemplo, que vai reduzindo a visão, né? Você vai enxergando tudo já embaçado, só os vultos das pessoas. Amor, a gente não precisa mais esperar a catarata ficar adiantada para fazer a cirurgia. Tome Vision Sotarelli. Você que tem casos na família com glaucoma, uma doença grave que ataca o nervo dos olhos, amorzinho, pode causar tanto a perda parcial ou total da visão. Comece já com Vision Sotarelli. Se você já passou dos 40, dos 50, 60, usa óculos. Óculos de grau não é tratamento. Agora, Vision Sotarelli, sim, proporciona uma visão mais limpa, confortável, enxergar com nitidez, ver as cores vivas, né? Nada de ficar enxergando tudo borrado, tudo apagado. Meu amorzinho, ó, acaba com aquela pressão nos olhos, ardência, dor de cabeça. Tem gente que usa óculos de grau, é uma excelente ferramenta, mas não trata. Cada vez que você vai no oftalmologista, vai aumentando o grau.
Quando começa a usar Visão Santarelli, primeiro estabiliza esse grau e vai trazer conforto para você. Não é uma delícia, lindinha? Opa, delícia demais, ó. Gente, bate um papo lá com a Santarelli, pede os produtos da Santarelli, né? Dá aquela conversada, mas você tem que ligar, tem que fazer um movimento no 0800 603 53 63 é o WhatsApp também para facilitar a sua vida, 0800 603 53 63. Beijo, Ana. Beijo, A lindinha. gente vai para um rápido intervalo, gente. Na volta vou ler umas mensagens aqui. O pessoal já tá falando de infância e de poesia, tá? Beijo grande. Tribuna Livre. Existe pai de pet que cria cachorro. 11h16, de volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira gostosa, 21 de março de 2025. Ó, deixa eu te dar um recado super importante, gente. Falo aqui todos os dias da importância de você fazer uma prevenção, né? Dentista é assim, quanto mais rápido você vai, para não deixar as coisas piorarem, para você não sentir mais dor, é melhor. Então, ó, vou indicar para você um dentista sensacional, que é quem cuida dos meus dentes. Trata de várias pessoas aqui da rádio, tenho vários ouvintes aqui que sempre dão um retorno positivo dele. Dr. Eduardo Leite. Dr. Eduardo Leite tem uma clínica bacana demais, uma equipe sensacional que vai te atender, você e toda a sua família. Mas você tem que ligar, faz um movimento. 3426-6828. 3426-6828. Liga lá pro Dr. Eduardo. Bate aquele papo, ele vai te oferecer todas as condições. Se o seu problema for implante dentário, Dr. Eduardo Leite é especialista, mas você tem que fazer um movimento. 3426-6828. 3426-6828. Isso mesmo, Ju. E aqui no nosso estúdio também vamos receber agora o jornalista, gente, o João Eduardo Santana. João, que vai contar pra gente sobre o pedágio da MG10. Como é que tá isso tudo aí, menino? Conta pra gente. Vamos lá, bom dia pra vocês. Bom dia, João. Alegria estar com vocês. A você também, ouvinte da Rádio América, da TV Horizonte, que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ontem nós tivemos audiência pública convocada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte para tratar desse assunto que é polêmico desde quando ele surgiu, né? Que é um pedágio no vetor norte. Um não, né? Vários pedágios no vetor norte de Belo Horizonte, até a região central de Minas, né? Começando aqui em Belo Horizonte, indo até a cidade de Sete Lagoas. Então são várias praças de pedágio. Passando ali pela Serra do Cipó, justamente, né? passando pelo aeroporto. E o principal, né? Belo Horizonte até o aeroporto de Confins. Então, ontem, o representante do governo Zema esteve por lá, participando dessa audiência que foi convocada pelo vereador Vanderlei Porto, do PRD, que inclusive esteve conosco recentemente para falar de Times Square, né? No Rede Notícia, no Rede Notícia, entrevista. Esteve conosco, né? Então, a gente já tem alguns dados importantes, né? O preço ali no sentido Belo Horizonte até o aeroporto de Confins vai ficar em torno de R$ 7,74, né? Então é bem puxado, R$ 7,74. Só que o governo disse também que vai ser adotado um plano chamado Plano DUF. Né? O que é esse plano DUF? É o desconto de usuário frequente, por isso a sigla DUF, desconto de usuário frequente. Ou seja, quem passa com frequência por esse trecho vai poder ter um desconto progressivo de até 50% do valor do pedágio, ou seja, o desconto é progressivo, vai caindo conforme você vai passando. Por exemplo, peguei até um exemplo aqui fora de Belo Horizonte pra gente compreender. Em Sete Lagoas, pessoas saindo de Belo Horizonte indo até Sete Lagoas. O valor cobrado para quem vem sentido BH vai ser de R$ 3,36 da primeira vez que pagar. R$ 3,36. R$ 13,36. Repetindo, R$ 13,36. Na 10ª vez, já seria de R$ 10,70. Né? Vai caindo. Vai caindo. Na 30ª vez, R$ 6,54. Ou seja, quanto mais a pessoa usa a via, mais o desconto vai aumentando com o limite de 50%. Né? Entendi. Basicamente isso. No caso aqui de Belo Horizonte, como eu disse, R$ 7,74, a tarifa podendo chegar na 30ª vez, de acordo com o plano DUF, a R$ 3,79. Então, 50%. Ou seja, o máximo
que a alíquota pode cair, a alíquota do pedágio, 50%. Então, essa novidade, já temos os preços. Justamente. Né? Seguimos acompanhando esse assunto, Vamos que acompanhar. é muito polêmico. Tem abaixo-assinado acontecendo. Abaixo-assinado acontecendo. Tem um movimento grande, né, dos Justamente. deputados para tentar barrar. E tem um detalhe importante também, né, Juliana? A gente não sabe ainda como vai ficar essa questão da posicionamento dos municípios quanto a isso, né? A gente tem procurado alguns prefeitos para falar sobre o assunto, a gente tem tido dificuldade, porque ninguém quer se manifestar sobre o assunto publicamente, logicamente por uma questão política. Ano que vem é ano eleitoral, né? Então, nenhum prefeito está querendo dar a cara a tapa no momento, né? Mas é um objetivo do governador Zema a privatização da MG10 e de outras empresas, como Semig, Copasa, Codemig, né? A gente vai acompanhar bem essa história nos próximos tempos. Ô, João, obrigada pela presença, volte sempre, tá? A alegria é toda minha, é uma honra dividir esses microfones com vocês. Maravilha. Olha, gente, agora eu tenho um recado mais importante para você ainda, você que sofre com diabetes, ó. Tá precisando daquela energia no seu dia a dia, tá sentindo aquele mal-estar extremo. Ó, gente, não deixa a diabetes acabar com a sua disposição, não, tá? O Glicotrate vai devolver sua energia, não é mesmo, Tatá? Bom dia! Bom dia, Juliana! Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação. Pega aquele... Exatamente. Nós estamos falando de um tratamento em cápsula espetacular. Você que sofre com esse cansaço crônico, com essa... Sabe assim, a visão que é afetada por conta da diabetes, chega no final do dia, não consegue enxergar bem. Quando a gente fala de cicatrização, é muito perigoso, porque qualquer machucadinho simples pode virar algo terrível. Quem tem diabetes ou conhece alguém que passa por isso, gente, é difícil, Juliana, porque você tem uma fraqueza terrível. A diabetes impede o corpo de produzir uma série de vitaminas. Então, quando a gente fala de Glicotrate, ele potencializa a medicação. É verdade. À disposição, você acorda bem, mais energia, vai tratar também da parte circulatória. É ele que impede o seu organismo, ele forma uma barreira no corpo para impedir o seu corpo de absorver mais açúcar dos alimentos e controla a glicose. Olha que produto espetacular. Faz o seguinte, antes de cessar, eu quero que você se cuide, quero que você tenha uma vida boa. E para isso a gente precisa se cuidar. Então você vai ligar agora 0800, anota que a ligação é gratuita, 494 1012. 0800 494 1012. Desde a primeira semana, Juliana, o Glicotrate já diminui o açúcar. É verdade. É o anti-açúcar, o melhor do Brasil. E ainda mais hoje, sexta-feira, que a gente quer sair, quer passear, quer comer algo diferente, faz uma dieta, sabe? Começa a colocar o Glicotrate no seu dia a dia. Ele muda a tua saúde da água para o vinho. Você vai acordar melhor, a visão vai ficar boa, esses inchaços, essa retenção de líquido vai melhorar. Só que é o seguinte, eu não venho aqui numa sexta-feira sem trazer presente, Juliana. Opa, vamos, Tatá. Olha, para quem liga hoje falando que está acompanhando aqui, vai ganhar um medidor, gente, de glicose. Você vai ganhar um medidor digital. É presente para você. 70% de desconto, mas só para os 20 primeiros que ligarem agora. 0800 494 1012. E tem o WhatsApp, ó, DDD 31 2342 4480. 2342 4480. Não deixe para depois. A diabetes, ela não tem cura, mas o Glicotrate muda tudo isso desde a primeira cápsula, Juliana. Maravilha, Tatá. Liga lá, peça já seu Glicotrate. 11h23, vou para um rápido intervalo. Voltamos já. Onze h 27 de volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é aquele dia que a gente dá uma relaxada, né? Dá uma respirada, afinal de contas, semana pesada, né? Para todo mundo, trabalha muito. Então, hoje a gente pegou mais leve aqui no programa e falou, vamos falar de poesia, vamos falar também de infância. Ô, Suelen, já tem uma interação aí, né? Temos sim, Ju. Olha só, nós temos aqui o José Jorge Pereira. Ele fala que a infância foi boa, tinha muitas brincadeiras na rua, brincava de jogar finca, rouba bandeira, pegador, enfim, várias outras. Carrinho de guia, tô vendo ele falando aqui, né? Legal.
foi uma época ótima, que ele fala. Mas hoje é mais difícil ver as crianças brincarem na rua, né? Por causa das drogas também, né? Realmente é um ponto Todo mundo muito tem importante. muito medo, né? Sim, a segurança, aquilo que eu tinha comentado, né, no outro bloco. E ele fala que também ele aqui perto de casa, ele diz que viu algumas crianças brincando de rouba-bandeira e bateu aquela saudade. Oh, delícia. Ó, e aí agora, gente, a gente vai... Tem mais gente aí também, né, Suelen? Eu gostei muito da Flávia Santos de Londres. Um Ô, beijo, Flávia, Flávia, que delícia. chique. Ela lembrou a linda canção de Carrie Smith, que fala que quando a gente quer crescer... A Suelen canta também, Não, gente. é, É gente, não, atriz, mas hoje eu sou canta. jornalista, vamos lá. Então, gente, ó, eu acho linda essa parte, vou só pegar essa parte. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Oh, concordo, né? Eita, nós. Ó, e aí é o seguinte, gente, pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto que é delicioso, né? Infância, saudade, tudo que vem junto com isso aqui, a gente tá recebendo aqui nos estúdios com muito prazer a psicóloga clínica Laura D'Agostini. Ô, Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sueli. Ei, Muito obrigada Laura. pelo convite, Juliana. Muito bem. Ô, Laura, vamos começar falando sobre essa temática, né? Inclusive, a gente perguntou para as pessoas no nosso Instagram, @Rádio América Oficial, se a infância delas, né? Se elas tinham saudade dessa infância. Acho que esse tema saudade e infância não tem jeito, eles são colados, Não tem né? jeito. Sim, eles são colados, até porque a gente sempre tem algo ali do infantil dentro da gente, né? Uhum. É o que eu percebo, assim, inclusive no consultório, quando chegam os pacientes adultos com a roupagem infantil. Sempre tem um lado ali nostálgico da infância, né? E eu vi aí o que o pessoal escreveu sobre a infância nas ruas. Hoje, realmente, as crianças estão mais na tela, Uhum. né? A gente sabe que os pais não têm tanto tempo mais. Os pais É trabalham. Sim. A gente sabe que não pode demonizar também a tela A questão também é que muitas mães foram para trabalho. para trabalho. Antes ela, né, tinha Sim, essa questão ficava toda. em casa, ficava em né? casa, Ficava em cuidando dos casa. E também a filhos. tecnologia agora, que eles já nasceram nessa geração. Sim, Né? Se a beta. gente já está viciado, imagina eles, Uhum. né? É verdade. Então, assim, e é interessante porque, assim, a criatividade, gente, a gente precisa entender que a nossa identidade, ela é construída pelo que a gente vive, pelas nossas vivências, Sim. né? Então, a gente precisa internalizar as nossas questões para a gente ter experiência. E o que eu percebo hoje é que tem muita cópia, Sim. né? Então, assim, as crianças, elas copiam o outro personagem. Não só as crianças, a gente vê muitos adultos também, né? Copiando digitais influencers, né? Fazendo isso. Mas o porquê? Porque não teve a experiência. Então, a gente vê muitos manuais. Como ser mãe. Como fazer essa criança Isso não tem brincar. muita receita. Os coaches, né? Como uma receita. Nós temos uma receita. Aham. É uma curso de amamentação e parto. Mas a vivência, ela é fundamental. Uhum. Né? Então, assim, a criança hoje, ela está muito intelectualizada. Eles são muito boa inteligentes. Uhum. Mas o recurso para lidar com os traumas, com as frustrações, Sim. com a angústia, com a dor, esse fortalecimento, eles só vão adquirir na vivência. E no brincar é muito importante, porque o brincar, ele vai perder, ele vai se relacionar, ele vai Verdade. criar, ele vai ter frustração, ele vai lidar Ele vai ganhar, vai Com- perder. todas essas questões, né, Suelen, assim. E isso vai fortalecendo a criança. E ele vai ser ativo e vai construir uma realidade criativa. E não ficar passiva em frente a uma tela. Ô, Laura, tem uma coisa que eu sempre penso também, é o seguinte, né? A gente comentou isso aqui no outro bloco. Quando a gente era criança, a gente tinha o ócio, né? Que era o quê? Não tinha tanta coisa. Você não tinha muito brinquedo, né? É o Você não excesso, Juliana. E aí o que acontece? Essa criatividade, ela brotava naturalmente, porque você era obrigado, né? Então, assim, Claro. juntava os priminhos juntos, a gente ficava uma alegria, né? Chegava um menino em casa e falava, opa, peraí, vai melhorar a brincadeira aqui. A Um gente vai ser um poder personagem, outro vai ser o outro, brincava. Hoje Dá pra eu brincar de sinto que, assim, esconde-esconde é também, coisa né? demais, né? Hoje é o meninos excesso. têm coisa demais. É o excesso, E aí né? falta esse espaço para criatividade. Exatamente. E quando eles têm o espaço, o tempo, eu normalmente escuto isso muito com meus sobrinhos e falo assim, nossa, eu não tenho nada para fazer. E aí a mãe fica com essa obrigação de ter que prover virar. isso. Como se vira. tu pudesse ter nada para fazer, mas é reflexo de uma sociedade contemporânea que está cheia de diagnóstico de TDAH, mas será que são
todos com TDAH, Uhum. porque numa sociedade, quem consegue ficar parado, gente, nessa Sim. sociedade, né? A performance o tempo todo, Performance. né? Então as crianças estão perdendo essa oportunidade de... O que é sucesso, né? Para vocês, né? Perdendo essa oportunidade de criar e estão passivas perante uma tela. Então, como que elas vão interagir com o mundo? Como é que vai lidar com essa questão da cognição e a emoção? Sim. Porque, como eu disse, eles são muito inteligentes, mas lidar com as questões da vida, com as frustrações, isso é o mais difícil. Porque é muito fácil, né? O vilão vai lá do videogame, ele morre e ele ressuscita de novo. Né? É. Então, assim, até com a morte, né? Ô, Laura, também tem um ponto muito que eu vejo hoje em dia, é aquela agenda cheia para criança de 4, 5 anos. Balé, Uhum. natação, judô, É. um instrumento musical. Como é que Mas, fica isso para uma criança, Sueli, né? também, eu volto naquela questão dos pais não terem esse tempo, né? Então, assim, criança, ela dá trabalho. Uhum. Dá. A criança vai exigir de você, tem uma frase muito interessante, que é de Santa Teresa d'Ávila, inclusive, Dávila, sim. que é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, assim, dá trabalho. Uhum. Todas as fases dá trabalho. Nós precisamos cuidar da infância, cuidar da saúde mental dessas crianças, para que elas possam entender um pouquinho também além delas mesmas. Sabe? Para elas conseguirem enxergar o outro. Como é que você enxerga o outro, as necessidades do outro, se você está lá dentro do seu quarto o tempo todo Sim. ligado na internet, nos jogos, né? Para você ir além de você mesmo. Então é muito importante a gente perceber isso. Quando eu falo dessas crianças que chegam no consultório na roupagem de adulto, é isso, é aquele lado que eu não consigo enxergar além de mim. Eu não consigo enxergar o diferente. Uhum. Eu não consigo enxergar que o outro também tem uma opinião diferente da minha, tá tudo ok. Ô, Laura, assunto polêmico. Celular na infância. E hoje em dia tá cada vez mais cedo, não é mesmo? Pois E é. até por causa disso que você falou, né? Os pais muito atarefados, aí precisa dar um tempo. Vira babá Precisa- eletrônica, né? vira gente? uma babá É a babá eletrônica. eletrônica. Aqui, celular para criança, o que você Pois acha? é. A partir de quando? Pois Ou quando é. nunca? Olha, primeiro que as pessoas sempre perguntam assim, como que eu vou educar meu filho? Gente, tem fórmula, né? A gente vai educando os filhos e a gente vai vendo o que vale, o que valeu, o que não valeu, né? Então, para entrar nesse assunto do celular, eu quero falar um pouquinho disso. Uhum. Então, aqui, filho, nós vamos para a festa do coleguinha para nos divertirmos. Vai brincar e vai divertir. Deu problema? A mamãe vai embora, Isso. ok? Justo. E a gente precisa, essa segurança que eles têm, se a gente cumpre o combinado, eles vão lidar com a verdade, eles vão ter segurança, porque a mamãe vai embora. Por mais que a mamãe esteja se divertindo na festa mais que a criança, porque isso acontece muito, né? Então, assim, por mais que isso aconteça, eu preciso cumprir. Então, a educação que eu quero, eu preciso testar. Eu coloquei de castigo. O comportamento mudou? Curto prazo, longo prazo? Não mudou. Então, não é isso. O meu filho, a mãe e o filho, têm aquela interação única. Não tem uma fórmula. É a mãe que dá conta do possível, Uhum. né? Sim. Até mesmo porque para não vir aquelas culpas. É, Não muita dou culpa, né? conta, Mãe tem muita culpa, né? E celular, se possível, até os 3 anos. Porque Segura, passa pelo tão amor de Deus. rápido, gente. Sim. Eu costumo falar que, assim, 3 verões, 11 anos que começa a adolescência, 11 verões é tão pouco. Passa tão rápido e é tão importante. Ô, Laura, e outra coisa também, né? Tentar fazer com esses meninos coisas que depois a gente não vai mais conseguir fazer. Por exemplo, introduzir eles na natureza, né? Pé no chão, né? Pé na Acampar, areia. Pé na areia. né? na terra. Mostrar, fazer uma fogueira, É. né? Levar na É cachoeira. a questão da experiência, Pra poder tomar né? gosto, porque depois não adianta. E assim, a questão da experiência mesmo. Porque hoje tá mais cômodo, eu assistir, eu vejo a cachoeira. É muito mais legal, né? Você vai, inclusive, na cachoeira, né? Seu E aniversário tá vou, chegando, meu aniversário é parabéns, domingo. Hoje eu tô Laura. começando as comemorações aqui, gente. Estou muito feliz com vocês aqui, Nós é que estamos tá? felizes com a sua É presença. domingo e hoje estou começando as comemorações. Vou Isso, estar lá é na tudo. Serra do Cipó. Pois é. Adoro. Mas assim,
É isso, é experimentar. O que eu percebo é que as crianças não experimentam mais, né? Elas ficam ali falando mais uma vez, gente, a tecnologia é tudo de bom. Que bom que ela existe, que bom que nós estamos aqui agora por causa tem dela. benefícios, né? Mas a gente precisa saber se está sendo funcional, porque os meninos estão adoecendo, Sim. né? Eles estão ficando sem contato com o outro, eles não estão sabendo conviver. Briga toda hora. A gente tem interação aí, Suelen? Dá uma lida Vamos aí pra ler gente, aqui, ó. nos nossos ouvintes Tem que brigar, queridos. é legal, viu, Suelen? Menina, Tem que brigar. Eu recebi Eles uma não tão cartinha lá em eles não tão casa, não brigando. gostei muito, não. Né? Eles não estão brigando. Olha, foi assim, olha. Nós Aqui, ó. temos... Lê da Unimar aí. Olha só. Daurimar de Betim, gente. Ele falou assim, bom dia, amo este programa. Ela, perdão. Daurimar, bom dia, amo este programa. Na minha infância gostava muito de brincar com os vizinhos, meus irmãos e meu pai na rua e várias brincadeiras. Beijão, Bacana Daurimar. O José Jorge tá falando assim, ó. O José Jorge, nós já lemos ele aqui. O Marcos de Araújo, lá do Califórnia. Ô, queridíssimo. Mandou até uma fotinha nós duas aqui na tela. Olha que chique, gente, tá acompanhando mesmo. Laura, Bom dia, Você Mar. dá uma olhadinha lá de vez em quando. Pois é. Que legal. Ó, minha querida Flávia Santos, lá de Londres, a gente já Isso. falou. Maria Cristina perguntando se a doutora Juliana Bento vai estar aqui hoje, que é um quadro de direito previdenciário que a gente faz. Olha. Mas doutora Juliana Bento, gente, ela deu uma mini férias aí, então semana que vem também ela não está conosco, mas na próxima ela volta, tá? Na próxima sexta-feira, eu não vou saber exatamente o dia certinho, não. Marcelo de Matos, já falei, mandando um vídeo aqui, participem conosco. Não some não, gente, me abandona não. Tem aqui, vamos ver o Germino. O Germino mandando Bom dia, que é bom dia queridíssimo. também, querido. Ô, Laura, pra gente poder começar a fechar esse assunto, Uhum. o que você aconselha para quem tá em casa com os meninos, para as mães que tá desesperada, achando que tá perdendo os Ô, filhos, gente, pro celular, pra tela, pra vida, pra essa interação doida? Como é que a gente faz para ter crianças saudáveis, Olha, né? Pensando que elas vão se transformar É. adultos saudáveis também, né? como eu disse, né, cada indivíduo é único. Não tem como eu colocar aqui uma fórmula para cada mãe. Cada mãe precisa sentir seu filho, cada mãe precisa conhecer o seu filho profundamente. Eu sempre pergunto, você conhece realmente o seu filho? Porque seu filho... E a gente sabe que foi muito desafiador vir aqui, porque a infância, de qual idade? 0, 1, 2, 7 anos, o comportamento de uma maneira, 8, 9 de outra. E vai mudando, né, as fases, Vai né? mudando, mas é se aproximar do filho. Se aproximem do filho. Muitas vezes, se ele está fazendo uma birra, se ele está incomodado, se ele está te xingando, muitas vezes nem é falta de respeito. É uma forma de É chamar sofrimento. Quando a gente agride o outro, a gente está sofrendo. atenção. A gente precisa de acolhimento. Sim. Então, quando a gente acolhe, a gente consegue escutar mais. Escute mais o seu filho. Acolha nos momentos difíceis. Eles não têm o mesmo controle emocional que nós temos, né? Quando eu falo nós temos, nós adultos que deveríamos ter, mas, né, depois de muita terapia, a gente vai aprendendo que a gente também, muitas vezes, tem o infantil ali dentro. Sim. Por isso que eu sou apaixonada pela infância, por isso, porque a gente ainda tem que trabalhar muitas partes de nós mesmos, né, da nossa infância, que se a gente for pensar, é o que sempre a gente lembra, né? Legal. Ô, Laura, eu só para fechar mesmo, Sim. assim, a questão de pai e mãe, como é que fica isso? Tem que dividir as tarefas, estamos no século XXI, né? Ah, sim, importante, né? Combinado entre o casal também. Acredito que, assim, é importante que o pai ajude, né? É fundamental, né? Assim, ou o pai, ou quem faz essa função de pai, né? Quem faz essa função do pai ou da mãe. Boa. Ó, Muito o bem. papo foi delicioso. Queria agradecer aqui a psicóloga clínica Laura D'Agostinho pela presença. Muito obrigada, Parabéns, viu, Juliana já, Sueli? viu, Laura? Obrigada, Aniversário. gente. Ô, gente, é isso. Ó, agradecer a todo mundo que participou aqui também com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta falando de poesia, hein? Dá tempo de você mandar ainda sua poesia aqui ou falar pra gente qual que é o poeta que você mais gosta. Manda pra gente. Volto já. h minha gente, sextou, né? Que delícia. Hoje no programa a gente está falando sobre assuntos deliciosos, falamos de infância, agora a gente vai falar sobre poesia.
Afinal de contas, hoje também é o Dia Mundial da Poesia. Poesia é bom demais, né, gente? Mas, assim, infelizmente, é uma mídia que ainda não é acessível, assim, tanto para todo mundo, né? A gente está mudando isso. Suelen, temos, inclusive, uma interação de ouvinte aí, mandando uma poesia pra gente, Olha né? só, o Antônio Lucas Porto, presentes a um amigo distante, ó. O amigo ofereço a risada e uma piada bem contada, o bate-papo na praça, o pastel da feira. Ao amigo ofereço os causos do senhor gentil, mentiroso, pescador de jacaré, cachorro, as histórias de terror do tio João. Ao amigo ofereço o agito do Mercado Central, o ar puro do Parque Municipal e por aí vai, gente, tá bonito. Vou finalizar aqui, ó. Ao amigo ofereço os dribles do Garrincha, a arrancada do Jairzinho, o passe do Tostão, o gol do Pelé. Ao amigo ofereço a minha saudade. Lindo. Um beijo, Antônio. Antônio Lucas Porto, que é motorista. Ô, Antônio, bacana demais. Muito obrigada aqui pela presença no nosso Tribuna Livre, né? Isso mesmo, Ju. E olha aqui, gente, nós estamos aqui no nosso estúdio com um artista sensacional, que eu já admiro, já acompanho a carreira há anos, o Thelmo Lins. Gente, o Thelmo também foi apresentador aqui na nossa TV Horizonte, com o programa Arte no Ar, que era belíssimo. Ô, que prazer ter você aqui com a gente, viu, Thelmo? Um beijo. Querido, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado, Suelen. Nós é que agradecemos. Pois é, hoje eu estava vendo, foram 5 anos de Arte no Ar aqui na TV Horizonte. Sim. E o programa terminou em 2016, 8 anos já. Então, é um retorno, né, à casa. E eu fiquei muito feliz de ver a movimentação, né, muitas coisas novas mudanças, acontecendo. Né, convergência. Ou seja, eu acho que é por aí mesmo. Hoje as pessoas estão mesmo saindo um pouco da televisão convencional, indo para as mídias, né, para as redes sociais. E porque você leva para tudo quanto é lugar que você vai, né? E acho que é por aí mesmo. Ô, Thelmo, vamos começar a falar de poesia. Eu, particularmente, amo. A gente tem poetas maravilhosos aqui no estado de Minas Gerais, né? Drummond, a gente citou no início do programa. Mas, assim, você não me xinga, tá? De eu te fazer essa pergunta. Mas vamos ampliar um pouco para todos os públicos e falar o seguinte. Para que serve a poesia? O que você acha? Qual que é a função maior da poesia? Pois é, enquanto eu estava esperando aqui para ser entrevistado, eu fiquei pensando isso, que poesia é muito mais do que um texto, sabe? Poesia é uma coisa que você deve levar para o seu dia a dia. Ainda mais hoje, nesses dias tão violentos, tão polarizados, você tem que conseguir fazer do seu dia uma poesia. O que significa poesia? Eu acho que na cabeça de todo mundo, poesia está ligada a alguma coisa de beleza, alguma coisa de transcendental. Né? Eu acho que nem tanto erudito, porque de um tempo para cá, né? Digamos assim, de parte do século XX para cá, a poesia quebrou um pouco esse estigma, embora a literatura ainda é uma coisa que pega poucas pessoas, né? Verdade. Não, infelizmente. Né? Eu acho que não pela questão financeira, porque uma vez eu até postei na internet que eu adorava ler, que eu tinha lido vários livros e tal, aí uma pessoa fez um comentário assim: mas você fez isso porque você tem dinheiro para comprar livros. Eu falei assim: você esqueceu que existe uma coisa chamada biblioteca? Sim. A biblioteca está ali disponível. Verdade. De graça. E de graça você pode ou pegar, inclusive, o livro, levar para sua casa, ler, né? Agora, você tem que ser estimulado, de certa forma, né? E esse estímulo, ele tem que vir da escola. Quando eu era criança, isso no século passado, literalmente, a gente tinha aula de biblioteca na escola. A gente descia uma vez por semana, a gente ia lá para a biblioteca para ler, com esse objetivo exclusivo de ler. Hoje tem maneiras diferentes, né? Há um tempo atrás, durante a pandemia, eu tive até a ideia de fazer um programa no YouTube chamado As Historinhas do Gatinho Lulu, que era justamente isso, para disseminar a literatura infantil, principalmente a literatura infantil feita aqui em Belo Horizonte. Ou seja, a poesia está dentro desse contexto, né? Desse contexto de você incentivar a criança a ler, né? A gente fez 2 espetáculos no teatro que eram justamente de poesia para crianças, com músicas e teatro, tudo misturado, que foi o Menino Poeta, Lindo. que é inspirado na obra da Henriqueta Lisboa, né? Um espetáculo era muito bonito.
e também tinha um pouco de autobiográfico, porque falava um pouco da minha história e da história do Wagner Koss, que é outro cantor, ator que fez parte do espetáculo, e foi um sucesso. A gente fez mais de 300 apresentações do Menino Poeta. Foi um espetáculo que, inclusive, muitas delas gratuitas no interior, né? A gente tenta abrir essas portas, né? Além da escola, como que você acha que as famílias também podem introduzir a poesia para suas crianças, né? Porque também deixar tudo para a escola também é pesado, né? Pois é, o problema nosso é o seguinte: se o pai e a mãe não têm esse hábito de leitura, fica muito mais difícil para a criança E é um problema entrar no neste nosso país, mundo, né? Eu lembro assim, meus pais não tinham curso superior, não tinham, não tiveram oportunidade de estudar. Então, o que me levou a ler, o que me levou à curiosidade de ler? Eu tinha 2 tias, que elas eram professoras, elas foram diretoras de escola, e lá na minha casa tinha uma estante de livros. Então, isso aguçou minha curiosidade. Numa época que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Eu acho assim, que a criança, se ela não tiver acesso, né, de alguma maneira. Se não tiver esse acesso ou essa curiosidade, aí é o papel da escola, ou o papel de uma tia, ou o papel de um parente. Eu sou o único tio da família que dá livro de presente. Eu também. E você sabe que, assim, você falando isso, eu pensei, assim, na minha história também, porque os meus pais também não tiveram essa educação, né? Tiveram um pouco estudo. E eu sempre li muito, mas eu comecei assim, eu ia para casa das minhas primas, que elas eram, né, vamos dizer assim, tinham uma condição melhor e tinha muita revistinha em quadrinho. Sim. E eu comecei por aí. Então, assim, eu tomei um gosto pela leitura. E aí, daqui a pouco, eu fiquei uma leitora, né, contumaz, assim. Isso carregou para minha vida. E também dou livros para os meus sobrinhos, apesar de achar que eles não leem tanto quanto eu. Sim. Mas, assim, também não pode ser uma cobrança, né, Thelma? Tem que ser de uma via mais leve, né? Dando uma introdução assim. Pois é, você tenta, por exemplo, eu às vezes passei essa literatura, ou essa poesia, ou essa história de ler, através de jogos também, porque os jogos são uma forma que a gente encontra para poder fazer com que as crianças leiam, para que elas tenham curiosidade, né? Na literatura. Hoje está muito triste, porque quando eu fiz um projeto chamado Thelmo Lins Canta Drummond, isso tem o quê? 20 anos. Sim. Na época, poucas pessoas 2003, da né? nova geração sabiam quem era Drummond. E eu não estou falando de um poeta mais desconhecido, vamos supor, um Jorge de Lima, que é um excelente poeta, mas não é tão popular, né? Eu estou falando de Drummond. Eu lembro uma vez que a gente fez um disco e um show em homenagem a Cecília Meirelles, e nós estreamos esse show em Ouro Preto. A jornalista que veio nos entrevistar pediu o telefone da Cecília Meirelles para poder pegar uma entrevista. Eu falei assim, olha, Cecília Meirelles já morreu, tem mais de 40 anos. Então, você pensa bem, ela que é uma jornalista com formação acadêmica, ela não sabia disso. Ou seja, isso é uma coisa que a gente, como jornalista, como leitores e como interessados em literatura, sabemos esse básico, né? Ô Thelmo, infelizmente, nosso tempo acabou, mas queria agradecer muito a sua presença aqui no Tribuna Livre. Espero que a gente tenha outras oportunidades. A gente conversou aqui com o Thelmo Lins, que é poeta, esse papo gostoso aqui sobre poesia, e né, segue ele lá no Instagram, gente, para conhecer mais o trabalho dele. Deixa aí pra gente, Thelmo. Eu queria só falar também que o Thelmo Lins é com TH, né? TH. E lá no YouTube, no Instagram, no YouTube principalmente, vocês conseguem ver muitos vídeos. Inclusive, nós gravamos um show lindo, que era uma homenagem aos 120 anos de Cecília Meirelles. Então, assim, lá você tem esse acesso gratuito, né? Isso. Então, tente um pouquinho, faz uma força, que eu acho que vai melhorar tanto a vida. Leva para os filhos, bacana sobrinhos, demais, gente. Ó, não temos mais tempo, mas mandar um abraço aqui pro Jones de Freitas, lá do Jardim Laguna. Tribuna ele vai ficando por aqui. Apresentação, produção minha, da Suelen Ogando, estagiários Luiz Barcelo, Danielis Camargos, Richelle Mariana, trabalhos técnicos Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa, o Cristiano Miguel, Clênio, enfim, a galera aí da técnica, Jefferson, coordenação de jornalismo da Rádio América, Paulo César Jardim, coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, direção da Rádio América, Elanilza Carneiro, direção da TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Fico por aqui, daqui a pouquinho, Rede Notícia ao meio-dia com o Júnior Brasil e a Aniquele Fonseca.
Fomos! É isso aí. Bom final de Vambora. semana! Bom fim de semana, gente!